Mas eu começaria da introdução. Se eu estivesse lendo com vocês pela segunda vez, eu leria o prefácio, entendeu? Porque o prefácio, ele fala muito sobre o processo de escrita e tal, que, sinceramente, eu costumo ler prefácios no final do livro. Eu não sei se vocês fazem assim, ou se eu sou muito estranha, ou como é que funciona, mas eu geralmente leio o prefácio no final. Então, se vocês concordarem, a gente começa da introdução, mas daí eu não tenho, como eu vou ler do livro, eu não tenho como vocês acompanharem, tá? Na tela. Eu posso comprar uma versão Kindle para vocês irem me acompanhando, porque o objetivo com o Said é a gente debater. Então, toda vez que vocês não entenderem algo, ou tiverem uma colocação para fazer, ou quiserem falar algo, é para fazer isso, tá? É para falar, meu. Olha só, a Ivy lê o prefácio antes, mas a Nina também lê no final. A introdução eu costumo ler antes, porque a introdução é já do livro, né? Mas eu faço um pouco isso, assim. Tudo que vem antes do livro eu leio no final também, assim, prefácio e coisa assim. Então, podemos fazer assim, da próxima vez que a gente se encontrar, eu pego uma versão Kindle pra gente poder ler juntos e vocês, né, conseguirem talvez ler melhor, prestar mais atenção. Mas dessa vez a gente começa na introdução. E toda vez que alguém tiver algo a falar ou não entendeu, né, é pra falar mesmo, tá? Que é melhor lendo junto. Certinho? Então, bora nós. O Orientalismo do Said, como eu tava dizendo, foi escrito em 94. E ele vai falar sobre essa visão que o Ocidente tem da Ásia, né? O que ele chama de Oriente, portanto, o Orientalismo. Daí, na introdução, ele começa assim, ó. Numa visita a Beirute durante a terrível Guerra Civil de 1975-76, um jornalista escreveu com pesar sobre a área deserta no centro da cidade, que ela outrora parecia permanecer ao oriente de Chateaubriand e Nerval. Ele tinha razão sobre o lugar, é claro, e especificamente no que dizia respeito a um europeu. O Oriente era praticamente. Eu vou marcando. O Oriente era praticamente uma invenção europeia e fora desde a antiguidade um lugar de episódios romanescos, seres exóticos, lembranças e paisagens encantadas e experiências extraordinárias. Ou seja, quando um, desde a antiguidade existe esse olhar para o Oriente, que no primeiro olhar era sobre um olhar feliz exótico. É, Inclusive, existe muita troca, né? Entre os povos árabes e os povos gregos. Tem toda uma galera que vai dizer que a tradução de Aristóteles foi feita no Egito. Então, a maneira como a gente lê Aristóteles hoje é uma mistura entre questões europeias, né, da Grécia ali, e maneiras de visão egípcias, árabes. Mas, enfim. O Oriente era praticamente uma invenção europeia e fora desde a antiguidade um lugar de episódios romanescos, seres exóticos, lembranças e paisagens encantadas, experiências extraordinárias. Agora estava desaparecendo. Num certo sentido, já desaparecera, seu tempo havia passado. Que é uma questão também de colonização, né? Uma coisa é você olhar com um olhar nem que seja exotificado, outra coisa é isso aí está no passado. Talvez parecesse irrelevante que os próprios orientais tivessem alguma coisa em jogo nesse processo, que no mesmo tempo de Chateaubriand e Nerval, os orientais tivessem vivido ali e que agora fossem eles que estavam sofrendo. O principal para o visitante europeu era uma certa representação europeia, compartilhada pelo jornalista e por seus leitores franceses, a respeito do Oriente e seu destino atual. Tem um cara chamado Zielinski que ele vai dizer que a gente só entende o mundo a partir do momento que a gente coloca ele como narrativa. Porque a gente não entende o tempo, né? O tempo é uma coisa que a gente não consegue compreender. Mas a gente usa o tempo para fazer essa compreensão. Então, quando eu falo ontem eu sonhei que,
eu tô criando uma narrativa que coloca você, a gente se faz materializar um tempo, apesar desse tempo ser abstrato. E eu acho que o que ele está dizendo aqui, imagino eu, o Said, é que todo o Oriente ou toda a Ásia, para os europeus, ela existe enquanto uma representação europeia. Então, não é que as pessoas foram lá, fizeram várias trocas e aprenderam as suas diferenças. Não. Ele vai dizer que a Ásia é vista, ela só tem voz e ela só existe enquanto uma representação europeia. Os americanos não sentiram exatamente o mesmo sobre o Oriente, que mais provavelmente associarão ao Extremo Oriente, principalmente a China e ao Japão. Ao contrário dos americanos, os franceses e os britânicos, e em menor medida os alemães, os russos, os espanhóis, os portugueses, os italianos e os suíços, tiveram uma longa tradição do que vou chamar orientalismo, um modo de abordar o Oriente que tem como fundamento o lugar especial do Oriente na experiência ocidental europeia. O Oriente não é apenas adjacente à Europa, é também um lugar das maiores, mais ricas e mais antigas colônias europeias, a fonte de suas civilizações e línguas, seu rival cultural e uma das suas imagens mais profundas e mais recorrentes de outro. Ele vai colocar esse outro com letra maiúscula. Claro que no Brasil a gente tem outra vivência, né? Mas quando, por exemplo, você vai ler o Gilberto Durand, que vai tentar classificar a teoria do Gaston Bachelard, ele vai falar de uma forma de olhar para o horror, né? As imagens que nos trazem horror. E ele vai aglomerar essas imagens em alguns tipos. Um deles é a nictomorfia. E a nictomorfia é o medo da morte. E o Gilberto Durand, eu vou abrir, que eu vou ler o que o Gilberto Durand fala para vocês não acharem que eu estou mentindo. Então, vocês me permitem abrir aqui o Estruturas Antropológicas do Imaginário, Gilberto Durand, que é francês, né? Deixa eu chegar lá na nictomorfia. Ou melhor, deixa eu pesquisar. E vocês vão entender o que é esse outro que ele está dizendo, especialmente com relação ao Oriente. Tô tentando achar, gente, porque eu tô tentando ser uma pessoa bonita que fala pra vocês de um jeito bonito. Símbolos estereomórficos, símbolos nictomórficos. Tarará, tarará. Perdão, tá, gente? Eu prometo que eu já leio pra vocês. Tarará, tarará, tarará. Acho que vou ter que ler num outro momento. Que até eu achar. Tarará, parará. Obrigada, Rô. Tá. Uma hora eu acho, gente, me lembrem de fazer isso, tá? Mas ele vai dizer que existe que é natural você ter medo de escuro por conta de povos escuros. E ele vai citar árabes e negros. Então, a nictomorfia, dentro dessa visão do Gilberto Durand, ela parte de um local exotificado e preconceituoso que coloca a pessoa não branca como outro. Então, esse outro árabe, preto, ele me causa terror, porque ele é naturalmente violento. Então, é natural que a gente tenha medo do escuro e, portanto, medo da noite.
Eu te juro que está no livro, gente. Depois eu acho pra vocês. Mas quando ele quer dizer outro, é esse outro. É importante quando a gente define o que é outro, a gente compreender. Beijo, Nina. A gente compreender que esse outro não é igual. Esse outro é diferente. E se esse outro é menos igual a mim, ele pode ser menos humano. Isso é muito importante, porque o livro vai seguir nessa toada deste outro. Além disso, o Oriente ajudou a definir a Europa, ou o Ocidente, com sua imagem, ideia, personalidade e experiências contrastantes. Mas nada nesse Oriente é meramente imaginativo. O Oriente é uma parte integrante da civilização e da cultura material europeia. O orientalismo expressa e representa essa parte em termos culturais e mesmo ideológicos, num modo de discurso baseados em instituições, vocabulário, erudições, imagens, doutrinas, burocracias e estilos coloniais. Tô marcando aqui porque é a primeira vez que eu tô lendo um livro impresso, gente, então eu preciso marcar. Em contraste, a compreensão americana do Oriente parecerá consideravelmente menos densa, embora nossas recentes aventuras no Japão, na Coreia e na Indochina devam estar criando uma consciência oriental mais sóbria, mais realista. Além disso, a enorme expansão do papel político e econômico da América no Oriente Próximo, o Oriente Médio, exige com urgência nossa compreensão desse Oriente. Ficará claro para o leitor, e tornar-se-á ainda mais claro nas muitas páginas que se seguem, que por orientalismo quero dizer várias coisas, todas, na minha opinião, interdependentes. A designação mais prontamente aceita para orientalismo é acadêmica, e certamente o rótulo ainda tem serventia em várias instituições acadêmicas. Quem ensina, escreve ou pesquisa sobre o Oriente, seja um antropólogo, um sociólogo, um historiador ou um filólogo, nos seus aspectos específicos ou gerais, é um orientalista, o que faz dele ou faz dela um tipo de orientalismo. Ou seja, orientalista, como a gente estava vendo no livro das Mil e Uma Noites, o orientalista não sei quem, o orientalista nananã, é uma designação acadêmica de alguém que estuda o Oriente, certo? Comparado a estudos orientais ou por estudos de área, é verdade que o termo orientalismo deixou de ser o preferido de especialistas atuais, não só porque é demasiado vago e geral, como também denota uma atitude arrogante do colonialismo europeu no século XIX e no início do século XX. Ainda assim, escrevem-se livros e realizam-se congressos que têm o Oriente como um foco principal. O orientalista, a nova ou velha maneira, como autoridade principal. Ou seja, quem é a autoridade desse tipo de congresso ou local? São pessoas europeias e pessoas brancas tendo uma visão delas, mostrando a visão delas acadêmica sobre o Oriente. O ponto é que, ainda que não sobreviva como antigamente, o orientalismo continua a viver na academia por meio das suas doutrinas e teses sobre o Oriente e o oriental. Vamos lembrar que quando ele escreveu isso, a gente nem falava asiático, por exemplo. A gente falava oriental. Relacionados a essa tradição acadêmica, cujos caminhos, migrações, especializações e transmissões são parte de um tema desse estudo, há um significado mais geral para o orientalismo. O orientalismo é um estilo de pensamento baseado numa distinção ontológica e epistemológica feita entre o Oriente e, na maior parte do tempo, o Ocidente. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que o orientalismo surge a partir do momento que a gente pega um pedaço do mundo e a gente fala, aquele é outro e esse sou eu. Então a gente coloca uma distinção entre aquilo que eu chamo de eu e que chamo de parecido a mim e que chamo de que me entende para algo que é algo que não me entende, não me diz respeito, não me cabe e é este outro. Vocês entenderam até agora, gente? Por favor, me contem. Assim, um grande número de escritores, entre os quais poetas, romancistas, filósofos, teóricos políticos, economistas e administradores imperiais, tem aceitado a distinção básica entre o leste e o oeste
como ponto de partida de teorias elaboradas, epopeias, romances, descrições sociais e relatos políticos a respeito do Oriente, seus povos, costumes, mentalidade e destino, assim por diante. Esse orientalismo pode acomodar Ésquilo, digamos, e Victor Hugo, Dante e Karl Marx. Sim, ele vai para todos esses lugares, tá, gente? Não fiquem bravos com ele, calma. Um pouco mais além nessa introdução, vou tratar dos problemas metodológicos encontrados num campo tão amplamente trabalhado como esse. É claro que o que é chamado de Oriente hoje é gigantesco, né? O que a gente chama de Oriente é muito grande. O intercâmbio entre o significado acadêmico e o sentido mais ou menos imaginativo de orientalismo é constante, e desde o final do século XVIII há um movimento considerável, totalmente disciplinável e até regulado entre os dois. Nesse ponto, chega ao terceiro significado de orientalismo, cuja definição é mais histórica e material do que os outros dois. Tomando o final do século XVIII como ponto de partida aproximado, o orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição autorizada a lidar com o Oriente. Vamos lá. Como a instituição autorizada a lidar com o Oriente, fazendo e corroborando afirmações a seu respeito, descrevendo, ensinando, colonizando, governando. Em suma, o orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Achei útil nesse ponto empregar a noção de discurso de Michel Foucault, como é descrita por ele em Arqueologia do Saber e em Vigiar e Punir. Vocês sabem o que é isso? Qualquer coisa pergunta. Minha argumentação é de que, sem examinar o orientalismo como um discurso, não se pode compreender a disciplina extremamente sistemática por meio do qual a cultura europeia foi capaz de manejar e até produzir o Oriente política, sociológica, militar, ideológica, cientificamente e imaginativamente durante o período pós-iluminista. Além disso, o orientalismo tinha uma posição de força que ninguém estava escrevendo, pensando ou agindo sobre o Oriente, poderia fazê-lo sem levar em consideração as limitações ao pensamento e ações impostas por ele. Em suma, por conta do orientalismo, o Oriente não era, e não é, um tema livre para o pensamento e a ação. É pesada essa frase, né, gente? Isso não quer dizer que o orientalismo determina unilateralmente o que é que pode ser dito sobre o Oriente, mas que consiste numa rede de interesses inevitavelmente aplicados e assim sempre envolvidos em toda e qualquer ocasião que essa entidade peculiar, o Oriente, é discutida. Esse livro tenta mostrar de que maneira isso acontece. Ele também tenta mostrar que a cultura europeia ganhou força e identidade ao se contrastar com o Oriente, visto como uma espécie de seu eu substituto ou até subterrâneo. Vamos fazer uma mini pausa para a gente tentar entender as coisas que estão acontecendo aqui, tá? Então vamos lá. Ele vai dizer que tem 3 tipos de... Deixa eu só procurar bem bonitinho para ler para vocês bem bonitinho. Ele vai dizer que tem 3 tipos de definição de orientalismo, certo? Belezita? A primeira é uma galera que já se chamava de orientalista, que são pessoas que estudam o Oriente. Antropólogos, filólogos, etc, etc, etc. Certo? A segunda é uma visão que o Ocidente tem do Oriente, separando o Ocidente como eu e o Oriente como outro. Então, colocando que ali estão coisas e pessoas e trecos que não são igual a gente. Boa? E a terceira é que ele vai dizer que isso é feito por meio de discurso. E ele vai dizer que ele vai estar usando o discurso como usa Foucault. O que ele quer dizer com isso, então? O discurso é um conceito muito grande para Foucault, tá? Mas o discurso, ele é uma noção conceitual. Eu tenho uma noção de que conceito é esse. E daí
eu tenho um poder sobre esse outro que eu estou fazendo meu discurso sobre, e daí eu posso dizer o que ele é. Então, o discurso para Foucault, ele constrói algum tipo de conhecimento. Eu digo que o outro é e posso dizer o que ele faz, como ele existe. Tipo, hoje, no Fantástico, como se alimenta, como. Entendeu? Eu defino, então eu construo o que o outro é, eu defino o que ele é, porque eu vou dizer o que ele é capaz de fazer e o que ele é capaz de não fazer, e eu vou circular essas duas coisas na sociedade, dizendo: tá vendo? Esse povo é assim, faz assim, e portanto ele é capaz disso, mas não é capaz de aquilo. Então ele é uma construção material e histórica que vai gerando opinião. Então muitas das nossas opiniões são baseadas em discursos antigos. Então, quando a gente tem ditos populares, que talvez sejam racistas ou machistas, isso é um discurso que foi sendo criado ao longo de muito tempo. Deu para entender o que é discurso? E deu para entender o que é orientalismo? Vocês têm que me dizer, gente, porque senão eu explico de novo. Mas se vocês não disserem, eu vou assumir que sim, vocês entenderam. Então, o que ele está dizendo nessa primeira parte da introdução, parte 1 da introdução, é que o que ele pretende explicar nesse livro é, como é grande esse conceito de orientalismo a partir dessas três bases: acadêmica, definição de outro e como discurso. E o quanto isso é feito e como isso é feito. A primeira visão não se intercala com as terceiras? Sim, são. As três visões, ele vai dizer, inclusive, né, que as visões são todas interdependentes, uma depende da outra. Então, assim, você precisa ter gente estudando o que é chamado Oriente para você gerar conhecimento sobre o que é esse Oriente, certo? 2, a partir do momento que alguém de fora fala sobre o que é isso, não chama ninguém daqui para falar, só vem esse alguém de fora e fala, a gente está determinando que essa pessoa está dizendo que ela é algo e esse aqui é outra coisa. E 3, se você pegar, uma é meio consequência da outra. Essa pessoa aqui que é acadêmica e tá falando desse outro, vai construindo um discurso que tem a ver com poder, tem a ver com definir o que o outro pode, o que o outro é capaz, o que o outro não é capaz, que vai se virando conceito. E esse conceito vai virando opinião. A gente vai chamar, é que eu tenho essa opinião de que o Oriente é muito não sei o que lá. Eu tenho essa opinião de que povos árabes, não. Mas essa não é só uma opinião. Essa é uma coisa que foi construída historicamente, materialmente, por meio de alguém que detém o poder. Isso é um discurso. E daí o que ele vai dizer é que essas três coisas, olhar o outro, definir como outro e definir o que é o outro, é que é orientalismo. E é isso mesmo, saber e poder. Que bom que vocês estão entendendo, gente. Se todo mundo entendeu o que é orientalismo, tá perfeito, lindo, maravilhoso. Porque é isso que a gente vai ler a partir de agora, toda semana. Então é muito importante entender o que é. E se alguém não entendeu, não tem problema, pode perguntar. E daí ele termina dizendo, né, que do tipo assim, a cultura europeia vai colocar o Oriente como uma espécie de eu substituto ou até subterrâneo. Então não é só um outro, é um outro esquisito, debaixo da terra. Deixa eu beber água. Dando tempo para vocês me disserem se vocês entenderam. Tá, vamos nós. Histórica e culturalmente, há uma diferença quantitativa, bem como qualitativa. Obrigada, cavaleiro. É um garrafão, meu. Histórica e culturalmente, há uma diferença quantitativa, bem como qualitativa, entre o envolvimento franco-britânico no Oriente e, até o período do domínio americano, depois da Segunda Guerra Mundial, o envolvimento de qualquer outra potência da Europa e Atlântica. Falar do orientalismo, portanto, é falar principalmente, embora não exclusivamente, de um empreendimento cultural britânico e francês, e um processo cujas dimensões incluem áreas tão díspares quanto a própria imaginação
como toda a Índia e o Levante é onde vai ficar depois Líbano, etc. Os textos bíblicos e as terras bíblicas, o comércio de especiarias, os exércitos coloniais e uma longa tradição de administradores, um formidável corpo de eruditos, inúmeros especialistas e auxiliares orientais, um professorado oriental e um arranjo complexo de ideias orientais. Esplendor, crueldade, sensualidade, despotismo. Muitas seitas, filosofias, sabedorias orientais domesticadas para o uso europeu. A lista pode se estender mais ou menos indefinidamente. A minha ideia, eu falei minha como se fosse eu, né? A ideia dele, do Said, é que o orientalismo deriva de uma intimidade particular experimentada entre a Grã-Bretanha, França e o Oriente, desde o início do século XIX, que desde o início do século XIX significava apenas a Índia e as terras bíblicas. Do começo do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial, a França e a Grã-Bretanha dominaram o Oriente e o orientalismo. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dominaram o Oriente, abordando-o como a França e a Grã-Bretanha outrora o fizeram. Dessa intimidade, cuja dinâmica é muito produtiva, mesmo que sempre se demonstre a força relativamente maior do Ocidente, britânico, francês ou americano, provém o grande corpo de textos que chamo de orientalistas. Deve-se dizer logo de início que, apesar do número generoso de livre autores que examino, há um número muito maior que eu simplesmente tive de omitir. O meu argumento, entretanto, não depende de um catálogo exaustivo de textos que tratam do Oriente, nem de um conjunto claramente delimitado de textos, autores e ideias que, juntos, compõem o cânone orientalista. Já sabia até que os povo geek ia entender. Em vez disso, baseei-me numa alternativa metodológica diferente, cuja espinha dorsal é, em até um certo sentido, o conjunto de generalizações históricas que veio fazendo nessa introdução. E são essas as generalizações que quero discutir com o mais vagar analítico. Ou seja, ele faz uma curadoria dos temas que ele também, né, como palestino, então como pessoa do Oriente Médio, está acostumado a ver dentro da questão de quando se fala de Oriente. E desses temas maiores é o que ele vai discutir com mais força. Tudo bem com essa primeira parte da introdução do orientalismo? Na parte 2, ele vai falar um pouco sobre Gramsci e sobre essa ideia de Europa, né? Que Europa estamos falando. Na parte 3, ele vai falar muito sobre a realidade da pesquisa dele, como que ele chegou nessa pesquisa e o que aconteceu, etc, etc. Ele vai falar de questões metodológicas, blá, 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 mas eu explico pra vocês, tá? Do bonitinho. O 3 é maior. O 3 é grandão. E daí ele começa falando sobre o orientalismo num capítulo chamado O Alcance do Orientalismo e Conhecendo o Oriental. Mas, como eu comecei a 6, eu acho que se eu ler o 2 vai ficar meio grande, porque eu vou ter que explicar Gramsci, esse tipo de coisa, assim. Então eu acho melhor a gente fazer isso na próxima. Talvez a gente consiga ler um conto do Mil e Uma Noites e talvez a primeira questão que ele aborda aqui, a parte 2 e uma questão que ele aborda na parte 3, que é a distinção entre conhecimento puro e político. Foi interessante ler com alguém